Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações de como funciona o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre disseparação. Bom, e se você gostar do vídeo e quiser ajudar a divulgar, é só clicar no joinha, deixar um comentário e compartilhar com os amigos. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, a nossa gratidão. Então, você já ouviu falar de disseparação? Você sabe o que isso significa? Bem, conforme uma mensagem espiritual que foi recebida em junho de 2019, no Grupo Espírita Trabalhadores da Luz, disseparar significa reunir. Eu vou deixar a mensagem aqui na descrição desse vídeo, tá? E a mensagem é assim, abre aspas. Disseparar é deixar de separar. É retirar a distância entre as coisas. É unificar o que um dia a vida separou. É rejuntar as atitudes, rejuntar os sentimentos, rejuntar as práticas e os pensamentos. Disseparar é ver-se no outro, no lugar do outro, na condição do outro, com as dúvidas do outro e com os medos do outro. Disseparar é reunir o que um dia já foi um só. O que um dia já foi ligado. O que um dia já foi uno. Disseparar é trazer tudo para junto. É sentir o que o outro sente e, principalmente, deixar o outro sentir o que nós sentimos. Disseparar é voltar à origem de tudo, à origem de todos e à origem do tudo. Fecha aspas. Assinado, um amigo. Bem, através dos tempos, nós recebemos várias informações que chegaram do mundo espiritual. E segundo essas informações, o Brasil foi escolhido como lugar para aflorar o espiritismo, que nasceu na França. E que para isso acontecer, tiveram que convergir para a terra do cruzeiro o kardecismo, trazido da França, pelas famílias que moravam no Brasil e que viajavam para a Europa. E também o candomblé, que foi trazido para o Brasil pelos africanos, que trouxeram essa religião dentro dos seus corações e que servia como bálsamo para os sofrimentos que eles enfrentavam nas fazendas. E assim, a mistura dessas duas doutrinas proporcionou o ambiente necessário para o surgimento de uma nova religião, que cultua as forças e as energias da natureza, através dos elementais, que são os espíritos da natureza. E que, ao mesmo tempo, mostra o mundo espiritual, através da presença de espíritos desencarnados que já viveram no corpo físico e que retornam agora através dos médiuns, para passarem os seus conhecimentos sobre as curas pelas ervas, pelas energias e pela espiritualidade de cada um. E essa religião ganhou o nome de Umbanda, que em língua africana significa aquele que cura ou curandeiro. Bom, esse fato serviu para aproximar o povo mais simples e mais humilde do mundo dos espíritos, que foi revelado por Allan Kardec. E assim, essas pessoas passaram a acreditar em espíritos e a comprovar que a morte não existe. E principalmente a acreditar que depois da morte do corpo físico, ou seja, depois de desencarnar, o espírito segue para o mundo espiritual e passa a viver em cidades astrais, como por exemplo a cidade Nosso Lar, descrita pelo espírito André Luiz, e também a cidade de Aruanda, onde vivem os orixás da religião africana. Contudo, pode-se dizer que os orixás são divindades de alto escalão, que se manifestam e praticam rituais de purificação e de preparação para as curas, através de ervas e de energias da própria natureza. Ou seja, tudo o que o plano mais alto nos deu de presente. Bem, como nós já sabemos, nada existe por acaso. E tudo se transforma para ajudar na evolução.
E sendo assim, com o passar do tempo, dentro da Umbanda surgiram as sessões de mesa branca, com rituais diferentes e mais propícios para a manifestação de espíritos mais comuns, como, por exemplo, espíritos de pais, de mães e de irmãos dos próprios frequentadores das sessões, que puderam provar de vez que a vida continua no mundo espiritual. E continua da mesma forma que é por aqui, no plano físico. E que os parentes, mesmo depois da passagem, continuam com os mesmos sentimentos pelas suas famílias. E continuam ajudando do jeito que podem. Bom, com o passar de mais algum tempo, os centros de Umbanda, que comportavam as duas sessões, a de incorporação dos orixás e a de incorporação na mesa branca, ganharam vultuoso crescimento. Então, paralelo a isso, os centros kardecistas, que se baseavam em palestras sobre a doutrina, passaram a ter serviços assistenciais. E entre esses serviços estava a psicografia, que é o recebimento de mensagens enviadas pelos espíritos, mas sem a incorporação dos mesmos. E assim, as procuras por mensagens começaram a fluir mais para os centros kardecistas, que também praticavam o passe magnético ou o passe energético. Enquanto que a Umbanda passou a ser mais procurada por aqueles que eram mais atraídos pelas manifestações de incorporação e benzimentos com ervas. Porém, uma coisa é certa: essas diferenças acontecem somente no nosso plano físico, pois no mundo espiritual, os espíritos que se manifestam em uma casa ou na outra são muitas vezes os mesmos espíritos, com nomes diferentes. E isso pode ser conferido no livro Tambores de Angola, do autor Robson Pinheiro, que é esse livro aqui, ó. Que relata espíritos vestidos com roupas clássicas do período colonial e que, ao entrarem num centro de Umbanda, modificam tanto as suas roupas espirituais quanto os seus corpos espirituais e se transformam de lordes em pretos velhos. E no livro Amor e Equilíbrio, do autor Claudinei Rodrigues, que é esse livro aqui, ó. E esse livro relata a trajetória de uma pessoa através das iniciações do candomblé, até se encontrar com entidades que estão iniciando a Umbanda, mas ainda no mundo espiritual. Bem, conforme nós podemos observar, o mundo espiritual não é uma invenção e nem surgiu há pouco tempo atrás. Na verdade, o mundo espiritual é o grande responsável por trazer as informações que podem mudar a humanidade para melhor. E assim, então, nós podemos chegar na conclusão de que já se iniciaram os tempos da disseparação, pois os sentimentos de amor, de bondade e de caridade têm apenas uma forma de serem praticados, e não existem graus e nem gêneros para isso. Ou seja, esses sentimentos não precisam de rótulos e nem de condições, como nós, seres encarnados, ainda precisamos. Em outras palavras, o amor, a bondade, a caridade são universais, pois tudo que existe interage com tudo. Tudo que existe se ajuda e se completa, para que o todo funcione com organização e com harmonia. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam
sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!